nossa mão pelo Senhor, nós não ficamos de mãos atadas ou mãos encolhidas. Deus é testemunha. Então, a minha palavra, ou a palavra que Deus já me deu para essa noite, ela é uma palavra simples, ela tem um objetivo e eu tenho um alvo que Deus me colocou, que é para a igreja e que é para os que ainda não são da igreja. É uma palavra que tem uma amplitude de alcançar pessoas de uma forma geral. Pensando muito sobre como nós podemos ter reações num tempo como esse, nessa chamada quarentena, nós estamos presos, como diz um irmão nosso, sem tornozeleira eletrônica. Nós estamos dentro de casa por uma questão de cuidado e sujeitando-nos às indicações, às normas. Nós podemos dizer que Deus tem nos ajudado. Mas eu acredito que seja um tempo também que muita gente esteja fazendo algumas promessas. Talvez algumas pessoas que ainda não são servos do Senhor estejam fazendo promessas aos seus deuses, dizendo: se eu sair dessa, eu vou fazer algumas coisas, e fazem as chamadas promessas. Não quero deixar de acreditar também, e talvez nós possamos consentir com isso, é que alguns crentes cristãos como nós, também, quem sabe muitos já fizeram promessas a Jesus. A data que tem mais promessas é Natal até o dia 1º de janeiro. Deus escuta muitos de nós prometendo: Deus, o ano que vem vai ser diferente. Nós já estamos em abril e Deus queira que nós estejamos conseguindo cumprir as nossas promessas feitas ao Senhor. Se não estivermos, nós estamos com grandes problemas com Deus. Então, Deus me deu o texto em 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Lendo a Escritura: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou muito. Ela fez um voto, dizendo... Por enquanto nós ficamos só até aqui. Ela fez um voto. Primeiro ela chorou. Primeiro orou, chorou e fez um voto. Orou, chorou e fez um voto. Eu acredito que nós estamos mais no grupo, se é que nós podemos falar também assim, como o pastor Tertulino falou ontem dos grupos, dos 3 grupos. Acredito que nós estamos no grupo dos que estão orando. A maioria das pessoas está dizendo que está orando e eu quero crer que seja verdade. A propósito, eu estava até me lembrando que foi no domingo, foi solicitado ou proclamado um jejum nacional e um tempo de oração. Eu acredito que muitos oraram, outros talvez deixaram para orar na segunda-feira. E o jejum, aí fica a cargo de cada um saber se fez ou não. Só abrindo um parênteses aqui sobre essa questão do domingo, do jejum e da oração, nós não podemos acreditar que apenas meio dia de oração
e meio-dia de jejum possa trazer o resultado final para uma coisa tão grande como essa. Aí é muito crédito diante de Deus. Aí é muita fé. Aí é confiar mesmo e depender de Deus. Uma manhã só, vamos dizer, de meia-noite até meio-dia, de oração e jejum. E já podemos relaxar, porque já sabemos que fizemos a nossa parte e agora Deus vai ter que fazer a dele, e eu creio que não é bem por esse lado. Na verdade, eu ainda estou lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz que é para orar sem cessar. Que devemos orar de contínuo. Que devemos estar sempre aos pés de Jesus. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo de número 3, diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Então o verbo vem no sentido contínuo, de clamar e de clamar e clamar. Mas voltando para o nosso versículo aqui indicado por Deus, fala sobre a oração de Ana, o voto de Ana. Quando Ana orou, ela disse, está escrito na palavra, no mesmo verso de número 10, aliás, no verso de número 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Até estava estudando de que Ana fez um voto de Nazireu ao seu filho, que Deus lhe havia de dar, mesmo sem ele estar ainda nem gerado. Foi um comprometimento extremamente grande. E aí, voltamos. Será que existem votos, promessas sendo feitas ao Senhor nesse tempo? Se o Senhor me livrar dessa pandemia, eu serei a pessoa mais crente de Itabuna. Serei a pessoa mais leitora da Bíblia que puder. Eu serei fiel ao Senhor nas grandes e nas pequenas e médias coisas. Se eu escapar dessa, eu quero ser um crente diferente. Se a minha família for preservada, eu vou dar isso assim para a obra ou para uma instituição. Eu vou fazer umas obras beneficentes e assim por diante. Será que votos estão sendo feitos ao Senhor nesse tempo? Eu gosto de fazer estas coisas quando eu ministro a palavra, levar as pessoas a fazerem reflexões, introspecções e até deixar aquela frase, deixar cair uma ficha. Ana empenhou a sua palavra com choro, com sentimento de amargura, fazendo um voto ao Senhor exatamente daquilo que ela estava pedindo, que era ter um filho, era ser mãe. Já antes de ser gerado, já entregando ao Senhor. Eu acredito que Deus, como Ele é maravilhoso e observa as nossas palavras e os nossos sentimentos e conhece cada um de nós no nosso interior,
Deus iria aguardar o comportamento, a atitude, a devoção e o cumprimento da promessa ou do voto que Ana lhe havia feito. Aliás, Deus não fez Ana votar. Ana votou, fez um voto por conta do desejo do seu coração. E vou dizer na forma mais simples, ela fez porque ela quis fazer. E Deus estava então, como ele olha para nós todo o tempo, ele sabe o que é que nós pensamos, ele sabe o que é que nós desejamos, ele sabe o que está no profundo e escondido de cada um de nós. E Deus estava então olhando, agora Ana vai ser mãe. A Bíblia diz que o Senhor permitiu a Ana engravidar do seu marido. Tudo normal, gravidez normal, pós-parto normal, filho saudável, leite materno à vontade. Deus estava fazendo tudo para a vida de Ana. Mas Deus não havia esquecido, com certeza, daquilo que Ana lhe havia prometido lá no templo. Deus estava aguardando. Deus aguarda o cumprimento das nossas promessas feitas voluntariamente a Ele, ou então que em situações difíceis nós possamos ter, como Ana, um coração amargurado e falarmos com Deus: Senhor, eu gostaria de ter uma resposta da tua boca, assim, faz alguma coisa para mim, e se o Senhor fizer, eu vou dar alguma coisa para o Senhor. Ana fez isso pelo texto, que é bem simples de se ler e compreender, e o Espírito Santo está sempre pronto a ajudar a revelação da palavra dada por ele. A Bíblia diz que Ana ouviu da boca do sacerdote, que era um instrumento de Deus, no verso de número 17, que ele disse para Ana, depois da sua oração, depois dela fazer o voto, depois dela estar amargurada lá no templo, depois dela chorar, depois dela estar ali reverente e completamente carente e dependente de Deus, Deus então diz para ele diga para ela as seguintes palavras. E a Bíblia diz que Eli falou: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 17. Ana demonstra um sentimento de humildade na presença do Senhor no verso de número 18. Ela não diz: eu sei que eu vou receber, eu sei que eu mereço, eu sei que eu sou uma serva dedicada, eu sei que eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Deus vai deixar de ouvir a oração da sua serva? Não, nós não encontramos isso na palavra de Deus relatando sobre o comportamento de Ana. Ela diz que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Que Deus se compadeça de mim. Que Deus, com seu poder, possa permitir que eu tenha o meu desejo, o anseio do meu coração de ser agraciado pelo Senhor e eu possa ser mãe. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós aprendemos o caminho da humildade, o caminho da dependência a Deus. Quando nós entendemos que a altivez, a arrogância, a prepotência, elas não nos levarão para perto de Deus e nem Deus vai se agradar. Deus não quer que nós sejamos assim, Ele quer que nós sejamos humildes e completamente, 100% dependentes dEle. Temos que entender, o Senhor é soberano e maravilhoso. A Bíblia diz que Ana, então, ficou grávida do seu marido. Passado o devido tempo,
teve um filho e colocou o nome daquele menino Samuel. E ela dizia: do Senhor pedi. Que maravilha nós sabermos que o nosso Deus é Deus que concede os pedidos dos corações quebrantados. Aqui a Escritura diz que ela colocou o nome dele Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então esse é um presente que Deus me deu. Esse é algo que Deus me deu. Foi uma resposta da boca de Deus. Eu acredito que até hoje nós já estamos, ou podemos dizer que nós já estamos recebendo respostas da boca do Senhor. Todos estamos bem. Nós estamos vivos. Nós estamos guardados debaixo da graça maravilhosa do Senhor. Nossas orações têm sido: Senhor, me livra, nos livra. O Senhor tem nos livrado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas é chegado então, lá no versículo de número 21, o tempo da festa do sacrifício anual, e Elcana, o marido de Ana, ia então para oferecer o sacrifício com aqueles que estavam em sua casa, os seus servos, e para cumprir o voto, que era o voto dos sacrifícios ao Senhor. No versículo 22, me chamou muita atenção essa palavra. Eu gosto muito de pensar na Escritura e deixar Deus falar no meu coração de forma bem simples. Diz que Ana, porém, não foi com seu marido e os da sua casa. E ela disse ao seu marido, ela disse ao seu esposo: quando o menino for desmamado, naquela época, no mínimo, uma criança teria que ser amamentada no mínimo durante 3 anos. Ela disse: quando ele for desmamado, e ela fala então de forma pessoal: eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. O que era que Ana estava fazendo? Eu vou cumprir o voto que fiz ao Senhor. Eu prometi, eu preciso, devo e não vou deixar de fazer. Eu vou cumprir o meu voto. É tão maravilhoso, irmãos, a gente ler a Escritura e procurar extrair dela pelo Espírito Santo que está em nós reflexões nas linhas e nas entrelinhas da Escritura, porque edifica muito as nossas vidas. Eu gosto de fazer isso, eu recomendo que você também se dedique a fazer isso. Elcana, o marido de Ana, respondeu e lhe disse: faça o que achar melhor. Deus honra a quem faz votos. Poderia vir uma reação de Elcana de dizer: não, você precisa e tem que ir. Mas quando alguma coisa é tratada com Deus, alguma coisa é feita entre nós e Deus, e Deus está ali para dar toda a cobertura, todo o suporte, a compreensão, houve a compreensão até do próprio marido de Ana. Faça o que achar melhor e fique aí até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez a Ele. Que bênção quando nós somos íntegros
e comprometidos em cumprir os nossos tratos, os nossos votos feitos àquele que está sentado no alto e sublime trono, àquele que tem os olhos como chamas de fogo, àquele que diz: eu sou Deus e fora de mim não há outro, ao Senhor que preside sobre o dilúvio. Estamos comprometidos com Deus nesse tempo, em algumas coisas, prometendo, fazendo votos. É muito interessante que nós estejamos atentos. Voto não é obrigatório, não é uma ordenança, mas uma vez feitos a Deus, precisam ser cumpridos. A Escritura até fala: não se apresse em fazer um voto. Diz a palavra do Senhor no verso de número 23 que Ana ficou em casa e amamentou o menino até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, verso 24, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Mas voto é voto. Compromisso com Deus é compromisso sério. Não pode ser quebrado. Deus está dizendo para nós: cuidado com o que vocês estão falando esse tempo, com o que eu estou vendo nas suas bocas e nos seus corações. Cuidado com o que você está me prometendo. Deus não é Deus de se negociar com Ele, depois desmanchar o negócio, de invalidar a nossa fala com Ele. Deus nos pega pela palavra. Se você disse que ia fazer, faça. Se você prometeu, cumpra. Trate de cumprir. Não há como deixar de entender que com Deus é muito sério. De Deus não se zomba. Com Deus não devemos nem pensar em brincar. Ana sabia que o compromisso era muito sério. E era o primeiro filho de Ana. E aí então, no versículo de número 26, a Escritura diz: e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. E era por este menino que eu orava. E o Senhor, Deus, me concedeu o pedido que eu lhe fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Ela estava dizendo: Eli, eu estive aqui há um tempo, fui observada até por você, sacerdote. Estava orando, amargurada, chorei, pedi ao Senhor, desejava ser mãe. Deus me concedeu o desejo do meu coração. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Deus pode conceder desejos dos nossos corações, mas se há um compromisso, um voto feito com o Senhor, é preciso que tenhamos cuidado em cumpri-lo. E ela disse, mostrando a Samuel, a Eli: olha, por este menino eu estava orando aquele tempo, e o Senhor me ouviu.
Deus me deu, Deus me concedeu o desejo do meu coração, mas eu vim para cumprir o meu voto. Eu quero deixar ele aqui no santuário, desculpe, quero deixar ele aqui no templo, quero que ele seja criado aqui. Eu quero que ele esteja aqui para servir a Deus. Que maravilha, irmãos. Deus está à procura de homens e mulheres no século 21 que tenham um propósito sérios com o Senhor, que façam compromissos com Deus e cumpram cada um deles. Lembrando que o Senhor, ele não é Deus que se esqueça do que nós falamos. Nós às vezes não queremos que o Senhor esqueça as nossas orações. Lembra, Senhor, das minhas orações, mas às vezes nós não queremos, ou não admitimos, ou não estamos bem atentos que Deus não esquece as palavras que são proferidas pelas nossas bocas e que saem de dentro dos nossos corações. Compromissos com Deus, coisa muito séria. A Bíblia diz que aquele menino ficou ali. Todos sabem sobre Samuel. Samuel pôde ouvir a voz de Deus, ajudado pelo sacerdote. Samuel, não ainda entendendo, era necessário que alguém o instruísse. Esse não era outra pessoa senão o sacerdote. Quando ele te chamar, Samuel, diga, fala, que o teu servo ouve. Deus falou com o filho de Ana, consagrado ao Senhor, dedicado a Deus, e de uma mulher que era extremamente temente ao Senhor. Samuel cresceu e foi o último juiz, um excelente e talentoso profeta, e aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Foi um líder espiritual de grande importância, que levou a nação a se importar com Deus, com o nosso Deus. E Deus abençoou a vida de Samuel. Deu a Ana o privilégio, a honra de ver o seu filho sendo um instrumento nas mãos de Deus. Tem muitas mensagens nesse texto, mas eu quero concluir dizendo: os votos que você está fazendo, ou que você já até fez durante todo esse tempo que você tem servindo ao Senhor, faça uma retrospectiva e comece a cumprir os votos. Você vai se dar bem. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai abençoar a igreja. Deus vai abençoar a nação. Deus vai abençoar poderosamente. Que Deus nos abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para a glória do seu santo nome. Quero orar com você. Senhor Deus, Pai amado, eu tenho entregue a tua palavra a todos quantos estão aqui conectados nesse momento, chamando a atenção como o teu Espírito me chamou a atenção para os nossos compromissos ou votos ou promessas feitas ao Senhor. Que nós não sejamos do tipo que promete por emoção, que promete por interesse, que promete por ganância. Não, que nós sejamos comprometidos em cumprir, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança. Abençoe, Pai, cada um dos seus filhos e faça-os, ó Deus, fortes
Assim como foi aquela mulher, Ana, forte para cumprir, a despeito de qualquer desapego, a despeito de qualquer renúncia, mas cumprir o que prometeu ao Senhor. Porque nós somos testemunhas reais de que nada do que o Senhor nos prometeu, que está escrito na palavra, e até daquilo que o Senhor já trouxe aos nossos corações como promessa para nossas vidas, nós não vimos nunca o Senhor falhar, assim como o Senhor nunca falhará. Nos lembramos da tua palavra que diz que de todas as promessas que o Senhor fez, todas elas já têm o amém do Senhor, já tem o sim. Então nós precisamos realmente olharmos, Senhor, para como nós estamos fazendo isso. Esse é um tempo desafiador. Estamos pedindo livramento de morte. Nós estamos pedindo livramento de percas de emprego. Nós estamos pedindo provisões ao Senhor. O Senhor é o Senhor que atende de dia e de noite. Que nós sejamos zelosos, meu Pai. Faz uma obra na vida de cada um, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e continue orando pela pastora Beth. Amém? Pastor Tertuliano vai continuar e vai abençoar vocês e vai fazer os agradecimentos. Glória, glória a Deus. Que maravilha. Que palavra maravilhosa. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco. Nós tivemos o privilégio de ter vários irmãos da nossa igreja e amigos e pessoas de outros estados juntamente conosco. E isso tem sido muito bom. E a nossa expectativa é que Deus possa mover o seu coração a um quebrantamento, a um encontro com Deus. Como disse, nós não estamos aqui transmitindo alguma coisa para lhe entreter